Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Pode não parecer, mas esse é um vídeo do Protocolo 550, um projeto aqui do canal que visa manter 1 ano e meio de alimentos para uma família dentro de casa, ou seja, armazenar alimentos para tempos difíceis. E o tema de hoje pode ser o grande calcanhar de Aquiles de muitos sobrevivencialistas. Quando esse vídeo terminar, você vai ter certeza que esse talvez seja um dos maiores problemas que você tem para resolver. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, para você se inscrever aqui embaixo. Também ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do nosso progresso no armazenamento de alimentos e principalmente, deixa seu like, senão a gente desaparece aqui dentro. Pensa um pouquinho comigo. Eu tenho toneladas de arroz armazenado, toneladas de feijão, eu tenho cultivos, eu tenho latarias, eu tenho até alguns outros grãos, feijão, lentilha, grão de bico, enfim, vários e vários alimentos armazenados de longa duração. Mas para que eu possa consumir qualquer um deles, eu vou precisar de água. Você, por acaso, já fez o cálculo do volume de água que você vai precisar para poder fazer todos esses preparos que a gente está armazenando? Porque olha só de alimentação nós temos que preparar 2.200 refeições, ou seja, 2.200 pratos feitos em cima da mesa, e isso consome muita água. Nesse projeto de armazenamento de alimentos, nós temos sim que calcular pelo menos uma quantidade boa de água armazenada para que ela supra todas essas receitas, correto? Mas quanto é esse volume de água? Como a gente pode fazer isso? Dá para usar uma fonte renovável na cidade, fora da cidade? Pois é, se você mora na cidade e principalmente se você está preso num espaço muito pequeno, eu não tenho boas notícias para você. Se você ainda não acompanhou aqui no canal, eu sugiro que você vai dar uma olhada no Forte, que é a nossa base sobrevivencialista. Essa aqui que você está vendo aqui atrás, que nós estamos ainda construindo, ok? A notícia mais recente é que nós construímos uma cisterna, essa que você está vendo aqui atrás, tá? Ela é uma das cisternas que a gente está projetando para esse espaço. Acredite em mim, eu calculei todas as formas possíveis de se armazenar água. Eu fiz cálculo de frete, cálculo das caixas d'água, cálculo das cisternas, e nada ainda supera a cisterna de alvenaria, bem aquela do sisteminha Embrapa, sabe? Pois é, essa que vocês estão vendo aqui é para mais ou menos 8.000 litros de água. E você deve estar achando que isso é muito, mas se você conseguir somar algumas pequenas cisternas como essa na propriedade, dá para considerar um volume até que aceitável de preparação, correto? Pois bem, agora eu quero passar para vocês alguns números que são muito clássicos e depois a gente volta a pensar se 8.000 litros de água armazenado aqui, mais algumas caixas d'água, são suficientes para você poder se manter por um longo período de tempo, a ponto de dizer que você está levando uma vida off-grid, ok? Vamos a eles. Bom, então o primeiro número que eu vou passar para você é o dessa cisterna aqui de 8.000 litros. Ela custou exatos R$512, contando 2 caixas de hipermeabilizante, que foi o mais caro que a gente teve que comprar. O resto, tijolo, reboque e cimento. Eu vou passar alguns números para vocês, sem considerar recursos renováveis, ok? Essa cisterna aqui, ela é feita para fazer captação de água da chuva, como as outras que a gente vai montar aqui, certo? É renovável. Como a gente também pode considerar renovável, literalmente encher uma cisterna inteira com água da torneira, ou seja, água da rua, certo? Então, existe esse lance da água renovável que nós não vamos considerar aqui. Vamos falar só de literalmente ter um volume de água seguro guardado dentro de casa, tá certo? Bora lá para o meu caderninho especial aqui. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que todas as pessoas devem beber 2 litros de água por dia. Esquece cozinhar, esquece higiene, esquece
tudo, ok? A gente está falando só de beber 2 litros de água por dia. Várias outras organizações já publicaram que em questões de sobrevivência, para uma pessoa poder se manter minimamente, porcamente, miseravelmente, ela precisa de 3 litros de água, ou seja, 1 litro de água para cozinhar, 2 litros de água para beber e no máximo molhar ali um paninho para poder passar no corpo como material de higiene, ok? Ou seja, uma existência muito miserável. Eu tenho dados aqui de uma organização menos conhecida no Brasil, ok? Mas é uma espécie de comissão, conselho e entidade que cuida de defesa civil na Europa, da União Europeia, tá? Ela se chama CCRE e o órgão que atua diretamente nas questões de defesa civil ERCC, da União Europeia, tá? Lá eles orientam que numa situação de emergência uma pessoa deva receber exatos 12 litros de água, ou seja, são 12 litros de água armazenado por pessoa por um dia. A ONU também tem uma entidade muito parecida com essa, mas ela é muito voltada para refugiados, para grandes movimentações de pessoas, para cuidar de campos onde as pessoas fogem de guerra e tudo mais, ok? Ela se chama Acnur, tá? Eu vou colocar aqui embaixo para vocês, e eles orientam que uma pessoa num campo de refugiados, ou seja, numa situação de emergência, precise receber pelo menos 20 litros de água por dia. Esse número é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V do que a FEMA, que é a entidade de defesa civil americana, acredita que uma pessoa tem que ter de água para sobreviver, 20 litros por dia. Uma explicação básica, a pessoa vai conseguir beber os 2 litros da OMS, ela vai conseguir cozinhar com 1 litro e meio, 3 refeições pelo menos, e também ela vai poder fazer alguma higiene e até alguns pequenos servicinhos locais ali que utilizam água, ok? 20 litros. Agora, voltando para a OMS, eles têm um dado também que diz o quanto de água uma pessoa tem que ter acesso por dia para ela ter uma vida decente, ou seja, no mundo inteiro cada pessoa deveria consumir essa quantidade de água. E uma entidade desse porte geralmente passa grandes parâmetros para sobrevivencialista. Tecnicamente, você pode seguir uma dessas entidades, certo? Essa entidade, a OMS, diz que cada ser humano tem que ter disponível por dia 110 litros de água. Ou seja, nós como preparadores, para cada membro da nossa família, temos que ter 110 litros de água armazenado, porque esse é o conceito, certo? É ter a água armazenada sem depender dela de fora. Vamos fazer uma conta básica aqui. Esse tal protocolo 550, que a gente decidiu começar aqui, 550 dias de alimentação armazenada, depende exclusivamente da gente adotar um número desse daqui e poder criar essa reserva aqui no nosso projeto, correto? Então, segundo a OMS, a partir desse critério, eu tenho que ter 8 litros de água por dia, ou seja, 2 litros de água para cada membro da minha família, potável, purinha, para beber, correto? Além disso, eu tenho que ter 12 litros de água se for só para sobrevivência extrema e miserável, porque são 3 litros para cada membro da família. Eu tenho 4 membros aqui. Olha só, segundo o ERCC da União Europeia, eu tenho que ter 48 litros de água por dia para garantir uma vivência mínima para uma família. Isso é água armazenada. Ok? Esquece se ele vai ter uma fonte que vai fazer ela ser renovável. São armazenada e disponível, tá? Segundo a Acnur, que é da ONU, eu tenho que ter 80 litros de água por dia. A FEMA, a mesma coisa, que são 20 litros para cada membro da família. Agora, saca só. Segundo a OMS, para eu poder ter uma vida normal com água, eu tenho que ter 440 litros de água armazenado por dia para eu poder manter a minha família numa vida off-grid. São números bem interessantes, né, que fazem a gente começar a questionar se a gente tem espaço suficiente para poder fazer tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver. Ainda não caiu a ficha? Então eu vou ler para você a outra parte aqui do meu caderninho. Olha só, segundo a OMS, para beber, exclusivamente para beber, segundo o nosso projeto de 550 dias, eu deveria ter 4.400 litros de água absolutamente potável
para poder garantir que esse projeto vai ser viável. Porque sim, a água também faz parte da sua alimentação, correto? Então, 4.400 litros de água armazenado, potável e em total segurança. Isso é mais ou menos 4 caixas d'água de 1.000 litros, mais uma caixa de 500. Não é tão difícil assim de conseguir, não é? Vamos ver os números da água de sobrevivência agora. 6.600 litros. Eu tendo 1 litro extra para cada membro da família por 550 dias para manter o protocolo. Ou seja, eu já tenho água para beber e agora eu tenho 1 litro de água para cozinhar, correto? E o paninho molhado para tomar banho. Aí já começa a apertar, são 6 caixas de 1.000 litros, mais uma caixa de 500 e um chorinho. Segundo o ERCC, da União Europeia, eu precisaria ter no mínimo 26.000 litros e 400 só para garantir o básico daquilo que eles orientam lá. Ou seja, esse tanque aqui de 8.000 litros, cara, basicamente é 1/3 daquilo que eles querem. Aqui a gente está falando de 2 cisternas de 10.000 litros, mais uma cisterna de 5.000 litros, mais uma caixa d'água de 1.000 litros. Já não é para qualquer um. Também pode ser uma piscina, que pode ser viável. O problema é o custo disso. Uma piscina, meu chapa, é muito cara e dá um baita de um trabalho para cuidar. Agora, só para exemplificar em termos de volume, tá? Esse é aproximadamente o volume que a gente tem de 26.000 litros, 26.000 litros e 500 de água. Não é para todo mundo e com certeza não é em qualquer casa que a gente vai conseguir colocar isso, menos ainda em qualquer apartamento. Até dá para torcer o gato em alguns outros casos, né? Achou muito? Olha só, segundo a Acnur da ONU e a FEMA, que você precisaria de 44.000 litros de água armazenada para garantir que esses 550 dias de uso da água, de alimentação, de cozimento, de tudo, pudesse ser viabilizado. Você acha pouco? Dá uma olhada agora no que é o grande volume que seria 44.000 litros de água. Cara, é muita água e realmente não é para todo mundo poder armazenar isso tudo. E aí, você está sentado? Então senta. Quer saber o número da OMS para um preparo de 550 dias de água? Básico, 242.000 litros de água. Meu amigo, é brutal. 242.000 litros de água. É até difícil achar uma imagem que represente esse volume de água para você. Mas dá uma olhadinha aí. É água pra caramba e com certeza é um volume de água que nós, simples mortais, não conseguimos juntar sem gastar milhares de reais para isso. É ou não é um grande dilema para preparadores e sobrevivencialistas? O que a gente pode apostar, quem não tem recursos para fazer esse tipo de armazenamento, é começar dos números menores e tentar alcançar os números maiores e investir o máximo possível de tudo que você puder em filtragem. Sim, porque se você tiver uma mega filtragem na sua casa, bons filtros, se você tiver bombeamento de água para poder captar um pouco de água, se você conseguir fazer algumas cisternas, você consegue amenizar um pouquinho do que é isso tudo, correto? Porque um dos sistemas mais baratos que você tem, renováveis, é a água da chuva. Então, você montando um grande sistema de captação de água da chuva, você consegue tornar esse sistema mais renovável, ok? Um outro caso é você ir lá e investir em um poço semi-artesiano ou artesiano. Nesse caso, você também vai precisar de grandes investimentos, a não ser, é claro, que você já tenha uma água na sua propriedade, o que levanta um dilema ainda maior e um questionamento ainda maior. São volumes muito grandes, são números muito grandes para a garantia de sobrevivência básica. Obriga de fato o sobrevivencialista a pensar e considerar de fato uma área maior, uma área onde ele possa armazenar pelo menos 26.000 litros de água. E olha que 26.000 litros ainda é aquela média de 12 litros por dia, que vai te dar uma existência menos miserável, talvez até com um banho de canequinha, ok? Mas é isso aí, é um dilema muito grande, o armazenamento de água. E é por isso que eu insisto com vocês,
Se você não está armazenando água ainda, você está perdendo muito tempo. Se você não tem um plano para água, você deveria ter, porque há 20 anos atrás eu já ouvia dos cientistas falando que nessa época da nossa vida agora nós teríamos problema com água, nós teríamos uma série de escassez e tudo mais. E o clima está sendo um vilão gigantesco para todos nós. E se você não acreditava no passado, você tem que acreditar agora. Então eu quero perguntar para você, para que você me responda com toda sinceridade aqui nos comentários. Você está preparado na questão da água para, pelo menos, poder cozinhar e manter os seus estoques de alimentos? Porque, meu chapa, se você vai armazenar uma tonelada de comida, 2.200 refeições, você tem que ter água para garantir o cozimento e o preparo dessas 2.200 refeições, a limpeza das panelas e minimamente 2 a 3 litros de água para que você possa beber, se caso tudo colapsar. Não é um grande dilema. Coloca aqui embaixo o que você pensa. Eu vou continuar aqui, cavando, usando cimento, porque essa foi uma das melhores saídas que eu consegui achar até agora. Se alguém tiver uma saída melhor, por favor, coloque aí nos comentários que a gente também está buscando, valeu? Eu sou o Batata, já a nossa cisterna vai estar pronta, falta passar o Via Plus e outros componentes dela e eu já mostro para vocês aqui no canal. Então se inscreve aí, os nossos manuais e livros estão com o link aqui embaixo na descrição, passa lá, é um trocado e vai te ajudar bastante a se adiantar nesse projeto. Você acha que esse é o único dilema? Não, eu tenho mais um e volto já num próximo vídeo para você. Então a gente se vê em breve. Valeu? Até mais.